tema escolhido de hoje é melhoria contínua na gestão de energia. Temos o prazer de receber o seu Renato Fiori. Seu Renato Fiori é diretor comercial da IBS Energy, com ampla experiência em empresas de médio e grande porte. Formado em administração de empresas pela Universidade de Mogi das Cruzes, também possui MBA em economia e estratégia de negócios pela Fundação Getúlio Vargas, além de atualmente cursar o programa de negócios da Harvard Business School. Nós agradecemos desde já, Renato, a sua presença. Tenham todos uma ótima palestra. Obrigado. Uma salva de palmas. Bom dia a todos. Em nome da IBS, a gente agradece a oportunidade, o convite da Abrafiltros. A gente dividiu o trabalho, a apresentação em 4 partes, bem rápida aí, né? A primeira parte a gente vai falar muito sucinto aí da IBS, como é que a IBS atua, como é que a gente trabalha, quem somos nós, né? Quem que é essa empresa hoje no Brasil. A segunda parte, explicar o que é o mercado brasileiro de energia e como é que o mercado vem se comportando e como que isso vai impactar a indústria, né? Hoje, se o Brasil estivesse na ordem de um PIB de 2 a 2,5%, a gente não teria energia para atender o país. Tá? Então, a gente só não tem apagão por causa da crise. As empresas que têm geradores ou outras formas de fontes de energia, de abastecimento por outras fontes de energia, têm um custo alto aí para se manterem vivas. Existem regiões hoje no Brasil que, de um horário, né, de um período de 8 horas de trabalho, de 2 a 3 horas, a fábrica fica parada porque não tem energia, por quedas de energia, né? E a gente tem um déficit futuro, né, do país para apresentar para vocês o que vai acontecer daqui para frente, uma visão de 5 anos e uma visão de 10 anos e como que está sendo trabalhado isso hoje no governo e também por iniciativa privada. Depois a gente vai falar na terceira parte, o que pode ser feito nas indústrias utilizando o conceito de Kaizen. Kaizen é um tema que as indústrias utilizam, é mais fácil, é mais palatável, né? Falar de energia trazendo para o contexto de Kaizen. E a última parte, alguns cases, bem rápido, exemplos, né, de implementação de Kaizen no tema de energia. Tá? E aí eu abro para vocês perguntarem, ficar à vontade aí para esclarecimento de dúvidas. Então, aí bem rápido sobre a IBS Energy. O grupo IBS Energy tem mais de 15 anos na sua verdade, de história. A empresa foi fundada por ex-executivos de empresas globais, né? Um dos nossos sócios é ex-vice-presidente global do grupo ABB. Né? A empresa se formou, na verdade, lá na década de 90, mas a partir do ano 2000, a empresa se consolidou como grupo IBS Energy. Nós temos aí mais de 150 clientes em carteiras, temos mais de 1 bilhão em contratos até 2026, mais de 450 megawatts gerenciados, mais de 270 empresas gerenciadas hoje e mais de 200 milhões em faturamento só na parte de serviços. A empresa é dividida numa holding, né, está dentro de uma holding, é dividida em serviços, energia e investimentos, né, sempre focado em energia. O IBS Energy, ali, o Energy não é de energia elétrica, não é de energia solar, é tudo que envolva energia. Né, tudo que está relacionado à energia, isso significa a empresa. Nós somos associados à Abracel, Instituto Ascend Brasil. Nós também somos auditados mensalmente pela Grant Thornton, né? Temos uma área de auditoria financeira e uma área de conselho deliberativo também. Né? Aí um pouco dos nossos números, né, e o crescimento da empresa nos últimos anos, auditados pela Grant Thornton. A ideia de mostrar isso é mostrar a estrutura da empresa na parte de serviços, né, como que a empresa está estruturada, como que ela vem crescendo e se capitalizando com seus recursos e investimentos. Hoje a IBS ela não toma dinheiro em mercado, hoje ela reinveste em projetos no mercado. A empresa hoje está construindo 2 usinas de geração de energia no interior de São Paulo. São mais de 1 bilhão em investimentos em geração de energia limpa na área de biomassa. Né? Mais para frente a gente vai ter a oportunidade de apresentar esse projeto em detalhes para a associação. Mas o grupo vem aí crescendo de maneira estruturada e sólida. Um pouco da nossa participação, né, na parte de serviços.
né? O maior volume ali está em autopeças, depois alimentos, polímeros, varejo, comercializadores, real estate, eletrônicos, celulose, químicos, ferramentas, metalúrgica e têxtil, mas a gente tem uma grande participação de grandes empresas no setor de autopeças, empresas como Gestamp, Michelin, né? São empresas do nosso grupo aí, a gente vai ter a oportunidade de ver o loginho deles aí, né? Aí um pouco, no geral, né, nós temos empresas em segmentos diferentes, em áreas diferentes, né? Então, falando um pouquinho mais do setor automotivo, né, temos Pneu Sarapuí, Pilkington, Michelin, Liber, né, a Gestamp, que é uma grande empresa na área de estamparia, entre outras, o Grupo Racine, que está aqui próximo, né, aqui onde está a Abra Filtros, enfim. A ideia aqui é demonstrar que a gente atende clientes em diversos segmentos, né? Não importa o tamanho da empresa, não importa o segmento da empresa, a gente tem a capacidade de atender empresas de diversos segmentos. E o mais importante é que a nossa concentração de trabalho é focada na indústria, né? Eu não venho do mercado de energia, né? Muita gente fala, você é engenheiro, você atuou em energia. Não, eu tenho um conhecimento de projetos em área de energia e venho fazer parte aí do time da IBS já há 2 anos. E qual é a experiência que a gente tem? A gente tem experiência em conhecer a indústria. Como é que a indústria trabalha, como é que a indústria produz, como é que ela atua, né? A nossa participação, vamos dizer assim, em mercados de varejo, que seriam lojas, grupos como Magazine Luiza, são mais de 800 lojas gerenciadas na parte de energia. Riachuelo, são mais de 250 lojas gerenciadas na área de energia. Como é que você atua em empresas tão complexas, que é o varejo, mas também atende uma grande parcela aqui, que são indústrias que têm uma outra complexidade. Então, a gente tem grupos dentro da nossa empresa que atendem segmentos específicos, áreas específicas na parte de energia. Resumo, a gente está dividido aí em 6 partes, né? Redução de desperdícios, acompanhamento do consumo, trabalhamos em confecções de relatórios, temos uma equipe parceira especializados, atuamos na parte de suporte regulatório. O Brasil tem uma complexidade aí, regulatória na área de energia também, então a gente tem uma área especialista nessa parte, e a gente procura trabalhar em sinergia para a obtenção de economias, né? Verificar as melhores práticas que as empresas têm e tentar somar com as nossas experiências para gerar um aumento de economias. Como é que a gente trabalha? A gente chama isso de colmeia, né? A IBS se posiciona como um Energy Manager, né? Um gestor de energia para as empresas. Nós atuamos em eficiência energética. A eficiência energética para nós é um tema que vai muito mais do que trocar a lâmpada de vapor por lâmpada de LED. A maioria de vocês deve ter nas suas casas lâmpada de LED, mas eficiência energética para nós, nas empresas, começa trabalhando com RH. Por que com RH? A gente já fez um trabalho em algumas empresas demonstrando que o stand-by que a gente deixa na nossa casa lá ligado, o micro-ondas, a TV, a internet e tal, quando você soma o desperdício dessa energia que está lá em stand-by e não está sendo utilizada, ao final do ano, aquele funcionário podia comprar uma passagem para viajar, né? Então, na empresa, como é que funciona isso? Quando o funcionário vai embora e deixa ligado o ar-condicionado, o monitor, o stand-by, o compressor que fica ligado lá direto, né, por problemas de vazamento, enfim, isso envolve consciência de eficiência energética, né? Quando a gente vai embora e não apaga a luz, esse tipo de coisa. Então, a gente começa a trabalhar um conceito aí do que é eficiência energética. Então, aqui a gente tem um time de especialistas na área de eficiência energética. Trabalhamos na área de projetos estruturados e financiamentos em energia, projetos de autoprodução, cogeração ou geração de emergência, né? Auditoria de contas e recuperação de tributos não é para ser um gestor tributário, mas em todos os clientes que nós atuamos, nós auditamos as contas de energia. Por quê? Porque a gente descobre que a distribuidora cobra errado a conta dele, calcula errado. O cliente ele tem uma classificação A4, por exemplo, e ela cobra como A3, né? Ou ela erra na multiplicação do cálculo, na emissão daquela fatura, né? Então, a nossa cultura do Brasil é água, luz e internet, você paga porque é sagrado, senão vão te cortar. E você não analisa a conta, nem na nossa casa, nem nas empresas,
né? A conta de energia, ela vai lá para o financeiro e o financeiro paga. Paga porque tem que pagar, senão vai parar a fábrica. Paga o gás, né? Paga a luz, e ele não lê, não vê, não analisa. E a gente descobre vários cases aqui. Nós temos cases em Manaus. Manaus é uma das regiões que tem muito incentivo, né? As empresas em Manaus, quem opera em Manaus sabe disso, tem muito incentivo lá. E aí a empresa, não, mas eu sou isento de ICMS, disso, daquilo, eu tenho Sufama, tenho isso, tenho aquilo. E aí a gente fala, tá bom, vamos analisar a tua conta. Lá nós temos alguns clientes, um cliente específico, que é uma envasadora de bebidas, eles tinham quase $500 mil em recuperação de encargos e tributos na conta de energia, tendo crédito. Por quê? Por erro de cálculo, erro de ajuste de tarifa, erro de cobrança na fórmula da cobrança, né? Então é isso que a gente avalia se pode ser recuperado alguma coisa de maneira administrativa ou de maneira jurídica. Elevação de classe de tensão, 99% dos nossos clientes elevam classe de tensão para melhorar a qualidade de energia. Isso envolve parada de fábrica, né? A gente tem clientes que têm 3, 4 paradas de fábrica durante o dia por problemas na qualidade de energia. Então, eles elevam a classe de tensão para melhorar primeiro a qualidade da energia e depois reduzir o custo do fio, que é caro, né? Então, a gente avalia se é vantagem, não é vantagem, qual o benefício. Reclassificação tarifária. Novamente, né, 99% das empresas do Brasil não sabem o que é isso, ninguém sabe, pouco conhece, não atuam, né, e não fazem. Deveríamos fazer uma vez ao ano reclassificação tarifária das nossas empresas, né? Isso chama tarifa horária, que é verde ou azul. Tem empresas que deixam de ganhar por ano de 100 a 200 mil reais, dependendo do tamanho da conta. Nós temos clientes que deixaram de ganhar no ano 50 mil, 70 mil, só por essa parte aqui de reclassificação tarifária, né? Depende muito do tamanho da empresa, mas se eu consigo recuperar 500 reais por mês, 1.000 ou 1 milhão, já é dinheiro no caixa da empresa e é na veia, né? É direto lá no financeiro. Monitoramento e gerenciamento. Muitas empresas atuam com monitoramento e gerenciamento para verificar qual área ou qual setor da empresa está gastando mais energia. Quem é que está fazendo o dinheiro ir embora na parte de energia? E como trabalhar um plano de eficiência nessa parte de monitoramento. A outra parte também de monitoramento e gerenciamento é para definir projetos de manutenção de máquinas, por exemplo. Se eu tenho uma linha de produção com várias máquinas, qual é a máquina que eu tenho que parar primeiro para fazer manutenção? Né? Qual é o programa de manutenção que eu tenho nessas máquinas? Isso é um equipamento simples de instalar, fácil de instalar, que você consegue ter uma visão gerencial da parte de energia na sua empresa. E aí, Mercado Livre. Quem já ouviu falar de Mercado Livre aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mercado Livre é bom? É bom, a gente vai falar de Mercado Livre. Só Mercado Livre é bom para uma empresa? Não. A mesma melhoria que o Mercado Livre pode trazer em economias para uma empresa, a longo prazo, se não for bem gerenciado, ele vai fazer você devolver dinheiro. É um mercado de risco, não é um mercado fácil de entender. A energia no Brasil é a commodity mais volátil que nós temos hoje. Esse ano já variou 150%, né? Depende de chuva, depende, mas chuva não é o único item que forma preço em energia no Brasil. São 2.000 variáveis administradas em 2 programas que se chamam New Wave e Decomp. Esses 2 programas geram essas 2.000 variáveis para calcular o preço de energia do país, né? Existe uma sopa de letrinhas aí, CMO, PMO, PLD, no mercado, que são contabilizadas para poder calcular o custo de energia, né? Então, a gente precisa entender, Mercado Livre é bom? É bom, mas bem gerenciado, bem administrado, e não dá para brincar. Por quê? Porque você afeta o caixa da empresa, né? Se você errar na estratégia de contratação, você vai pagar pelo mercado. Só para vocês terem uma ideia, empresas que contrataram energia em Mercado Livre a longo prazo, contrataram, por exemplo, em 2015, hoje elas devem ter um custo médio só da parcela energia na ordem aí dos R$200. Se ela contratou 70% da carga dela e precisa comprar 30% de energia no mercado de curto prazo, hoje o mercado de curto prazo está a R$500. Eu estive visitando uma fábrica em Camaçari, uma grande indústria automotiva lá em Camaçari,
O gasto de energia deles, dos 70% que eles contrataram, é de R$1 milhão. Dos 30%, no mês passado, foi de R$1,5 milhão. Por quê? Porque a estratégia não era essa, eles erraram na estratégia de contratação. E aí, como é que você resolve isso para frente? Então, o Mercado Livre, ele é bom, mas ele tem que ser bem administrado, bem gerenciado e entendido como funciona a dinâmica. Não dá para arriscar, ficar brincando de aposta em bolsa de valores, em bolsa de energia. A gente vai falar de Mercado Livre. A IBS ela atua como gestor de Mercado Livre, ela estrutura o projeto para a empresa ir ao Mercado Livre, né? Estrutura a parte técnica, regulatória, financeira para o cliente ir ao Mercado Livre, né? E estrutura o projeto de contratação de energia para esse cliente, né? Basicamente, existem 3 modalidades de contratação, de maior risco, de um risco moderado ou conservador. Vai muito do que a empresa quer. Grandes empresas, o que são grandes empresas? Empresas que gastam, né, quase R$500 mil de conta de energia por mês, elas apostam em outras matrizes, que envolvem geração, ou um combinado de fornecimento de energia, não só o Mercado Livre. Empresas menores, empresas que gastam 30 mil, 40 mil, 50 mil de conta de energia por mês, tem que ser uma outra estratégia de contratação e um outro modelo de contratação para ir ao Mercado Livre. Então, a gente atua nessa área cliente a cliente. Então, dessa forma que a gente chama de colmeia, a gente procura gerar uma sinergia e uma estrutura de atendimento aos nossos clientes, independente do tamanho ou da necessidade do cliente, e combinar essas soluções para que ele tenha o melhor composto aí de solução e economia. Já entrando aí no setor de energia do Brasil. Como é que funciona hoje o setor de energia no Brasil? Ele funciona em geração, transmissão, distribuição e comercialização. Comercialização, existem 2 mercados, o mercado cativo e o mercado livre. O mercado cativo é o que eu recebo a energia da distribuidora, no Mercado Livre eu posso ter um contrato de energia direto com um gerador ou com um comercializador. Vai depender da minha estratégia, do meu volume, do meu tamanho de contratação. Okay? A parte de distribuição, hoje no Brasil, ela compete a concessionárias. As concessionárias elas têm a concessão de distribuição e manutenção de fio. Então, linkando também isso ao Mercado Livre, fisicamente, quem está no Mercado Livre ou quem tem interesse de ir ao Mercado Livre, do portão para fora não muda nada, a infraestrutura não muda nada. O que muda é o teu custo e a tua operação do portão para dentro. Resumo é isso, né? A parte de distribuição, como a energia chega no país, no Brasil hoje, em cada unidade, ela continua da mesma forma. Okay? A energia que a gente está recebendo aqui agora, a gente não sabe se ela é de fonte incentivada, ou de fonte hídrica, ou de fonte térmica, a gente não sabe. O DNA, né, o elétron não tem DNA. Né? Então, a energia que a gente está recebendo aqui agora pode estar sendo gerada lá no sul, pode estar sendo gerada no Nordeste, no Norte, não importa, né? A gente vai falar disso. Mas isso interfere em custo. Como que é o Brasil hoje? O Brasil é dividido em 4 regiões na parte de energia: Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Por incrível que pareça, o Acre aqui pertence à região Sudeste e Centro-Oeste. O único estado que não é interligado é o estado do Roraima aqui, que ele depende de energia da Venezuela, né, energia térmica. Todo o restante do Brasil é totalmente interligado, né? Então, nós temos uma linha de interligação de energia no Brasil inteiro, né? Quem opera esse sistema inteiro, né, quem administra esse sistema inteiro é a ONS, que é o Operador Nacional do Sistema. É ele que determina qual usina, qual geração vai despachar de um lugar para o outro. Né? O que acontece aqui atualmente? Nós temos atrasos na construção de linhas de transmissão, nós temos atrasos em investimentos em infraestrutura, nós temos também um problema de entrega, né, de usinas, que nós vamos falar também, né, e isso impacta em custo. Né? Uma outra questão também que impacta é a questão das bacias hidrográficas nossas, bacias de geração. Então, a gente também vai falar, se não chover e não chover no lugar certo, a gente não consegue gerar energia.
Desde 1960, nós temos um acordo das águas no Brasil. É por isso que esse tema também é importante. A água no Brasil, ela é primeiro para consumo humano, consumo animal, agricultura e depois geração de energia, né? Até 2013, se os reservatórios estivessem a 50% de armazenamento, nós despachávamos térmicas, ou seja, se liga térmicas para poder segurar a água. O governo anterior, lá em 2013, definiu uma redução na conta de energia de 20% forçadamente. O que significou isso? Gastar água até os reservatórios chegarem a 30%. Só que nós temos ciclos de reposição de reservatórios muito longos. O que significa isso? Que hoje os reservatórios estão na ordem de 20%, né? E nós temos que acionar mais térmicas e térmicas mais caras para suportar o país. E a infraestrutura que deveria ter sido entregue não vai ser entregue no curto prazo. Então, a energia fica mais cara. E aí surgiram as bandeiras tarifárias, que eram para ter sido... a implementação era para ser em 2014, mas era um ano eleitoral, foi implementado em 2015. E agora, no final do ano, o governo definiu que o custo das bandeiras amarela, né, reduz de R$ 2,00 para R$ 1,00, a gente vai mostrar isso, e o custo da bandeira vermelha aumenta para R$ 5,00. Por que o governo fez isso? Para que nós possamos subsidiar o custo da geração térmica do Brasil no próximo ano. Próximo ano teremos apagões? Não. Apaguinhos? Não. Por quê? Porque o governo vai segurar a energia do Brasil a um custo mais caro por ser um ano de eleição, né? Então, é importante a gente estar atento ao que vem pela frente nesse ponto. Bom, qual é o cenário aí, né? Já falava Juscelino, energia cara é a que não temos. Essa é a energia mais cara do país, né? Então, o que a gente teve aí nos últimos anos, né, com altos e baixos? Só para vocês terem uma ideia, essa é a variação da energia no curto prazo, ou seja, o custo da energia no curto prazo. Lá em 2014, a energia no Brasil foi para um custo de quase R$ 900 por megawatt-hora. Ou seja, para gerar 1 megawatt de energia, eu preciso pagar R$ 900. Né? Então, administrar essa variação, né? Aqui a gente teve um período de chuva muito bom, né? Foi um período melhor, e aqui a gente já volta a ter um reflexo de aumento. Hoje, com o nível dos reservatórios que nós temos, a projeção de carga para o próximo ano, nós temos o mesmo cenário de 2001, quando nós tivemos apagões, né? Porém, a carga do Brasil aumentou, o consumo do Brasil aumentou, e você não teve reposição em infraestrutura para a geração. Okay? Aqui tem um pouco de história, né, que é o que eu contei lá, da MP 579, que interferiu nesse momento do mercado. O governo editou uma medida provisória, né, para reduzir artificialmente o custo da energia, né, forçando as distribuidoras a reduzir o custo da energia, e depois o mercado de curto prazo explodiu, né? E aí, mais para frente, a gente vai ver o tamanho dessa conta. O que vai acontecer para frente, né? Isso aqui é um estudo da EPE e do Ministério de Minas e Energia e da ONS. Então, quando a gente fala, mas e energia eólica, e energia solar, e energia térmica, e etc. Energia eólica não é estruturante no país, energia solar não é estruturante, ou seja, não dá para armazenar vento, né? Então, se tem mais vento, gera mais energia. Se não tem vento, não gera energia, então não é estruturante. O fato de não ser estruturante, essa energia custa mais caro. O Brasil decidiu investir numa plataforma de energia limpa, mas ela não é estruturante. Então, em termos ambientais, bacana. Em termos operacionais, custa mais caro para o país, né? Então, aí no primeiro plano que o governo fez, né, nós hoje temos uma geração hidráulica na ordem de 70%, lá em 2020, na ordem de 67%. E a gente começa a ter um aumento aí de algumas participações, né? Eólica vai participar 10% da geração, solar 1,6%. Aonde que é bom solar? Geração solar é bom para residencial.
pequenas indústrias que estão em média tensão ou alta tensão, o custo não vale a pena. O payback aí do investimento em energia solar é de 15 a 25 anos. Então, às vezes, para um industrial isso não faz sentido, né? Eu vou investir em CAPEX para ter um retorno em 15 a 25 anos, para ter uma economia de 10%, às vezes não vale a pena, né? A gente já fez vários estudos e, para esses clientes, não fez sentido decidir investir em outras ações na parte de energia. Então, essa visão aí, 2015 a 2020, é onde a gente vai chegar. Depois, o crescimento da geração hidráulica. Hoje, a maioria dos projetos, 99% dos projetos, são usinas sem reservatório, Belo Monte, Rio Madeira, Rio Teles Pires e outras. O que significa isso? São usinas fio d'água. O que é usina fio d'água? Se chove e o rio enche, gera energia. Se não chove, ou no período de seca, não gera energia no volume necessário. O que significa isso? Que o custo operacional dessas usinas vai aumentar, e nós vamos absorver esse custo aí na energia. Aí o plano do governo, até 2026. Esse é um plano da EPE. A EPE é a Empresa de Energia, de Pesquisa Energética do Brasil. É ela que faz o plano decenal, o plano de investimentos em energia no país, Então, o que a gente vê ao longo do período? Nós vamos ter um investimento menor em energia hidráulica, e um maior investimento em usinas térmicas, eólicas e solares. Essa será a nossa plataforma, o projeto de plataforma. Só que, para isso acontecer, necessita de um investimento de 176 bilhões de reais agora. Por quê? Lá em 2023, a gente não tem capacidade de atender a demanda do país. Então, o país já deveria estar investindo agora para atender essa capacidade de energia. Que é isso que a gente vai mostrar, e quando o ritmo da economia acelerar, o que vai acontecer? Qual é o gap que a gente tem aí? Opa, desculpa. Então, o que a gente tem? Uma queda na dependência de geração hídrica e um aumento aqui de outras fontes de geração até 2026. Esse é o projeto que deve ser implementado. Só que a nossa necessidade, tomando um cenário de um crescimento de 2,5% ao ano, no período 17 a 26, e um cenário alternativo, que a IPE fez, de 3,2% ao ano, a gente precisa de 10 a 15 GB médio de energia para atender o país. Esse é o planejamento que é apresentado. E aí, o que acontece aqui nesse período? Com tudo que tem de implementação, de usinas, de geração, de eficiência energética, etc., até 2021, a gente consegue atender o país. Daí para frente, se não houver investimentos públicos ou privados, o país não consegue atender a sua demanda. Então, essa é a dificuldade que a gente tem no curto prazo, aí, se tratando de energia no país. Aí, falando um pouquinho sobre solar e eólica, as energias do futuro, só confirmando algumas pesquisas que foram feitas aí, fora do país e aqui no país, é que energia solar e eólica não são exatamente limpas, o seu processo de produção é contaminante, depende de resinas, muito cimento, etc., e que, ao longo do tempo, essas usinas elas não atendem a capacidade total. Uma usina eólica ela atende só 26% de geração e não é estruturante. Uma solar, no máximo 45%, e o custo de implementação é alto. Então, existem algumas matérias, algumas questões que estão sendo discutidas hoje em outros países, que vêm diminuindo o investimento em solar e eólica e estão procurando outras fontes de geração mais limpas na sua totalidade, 100% limpo. O que a gente tem aí de resumo? A gente tem um atraso na implementação de projetos de infraestrutura, como usinas de energia e linhas de transmissão. Nós temos uma fragilidade no sistema, incapacidade de atender a demanda crescente da atividade industrial. Isso a gente falando de Brasil. Quem está aqui em São Paulo, principalmente
na região da Eletropaulo, né, ou da AES, talvez não perceba essa dificuldade. Mas quando você fala de Brasil, né, em regiões como Nordeste, Sul, Centro-Oeste, o próprio Norte, o pessoal tem muita dificuldade. Em algumas regiões próximas a nós aqui, Guarulhos, por exemplo, Santa Isabel, Taubaté, por exemplo, o pessoal sofre com queda de energia, né? Bragança Paulista, nós temos um cliente que produz ração animal, né, de alta especialidade, né, ração para animais que competem, fazem competição. Ele tem queda de energia a cada 1 hora. Ele produz, para. O que ele tem que fazer? Colocar um gerador que custa mais caro, né? Custa R$900 para gerar 1 megawatt-hora de energia, um gerador a diesel. É muito caro, né? Então, a gente está desenvolvendo uma solução lá para ele, tratando o assunto junto à distribuidora, para que ele pare de ter essa interrupção de energia. Então, o que a gente pode esperar? Aumento dos preços, né? O custo da energia vai aumentar. A gente tem um gap aí, uma dívida que nós vamos pagar da decisão anterior do governo, da redução artificial de 20% na conta de energia, lá em 2012, 2013. Essa dívida com as distribuidoras é de R$6 bilhões, e as distribuidoras agora vão cobrar essa dívida, né? O Estado, o governo, vai ter que definir isso. Vocês devem ver aí até abril alguma notícia sobre esse rateio do custo dessa energia. Até abril sai uma portaria do governo onde vai ratear essa dívida entre todos os brasileiros. Então, o custo da energia vai aumentar. Instabilidade na produção, ou seja, eu não tenho garantia de que, se hoje eu estou em São Paulo, eu não vou sofrer ou com aumento de preço, ou com interrupções de energia. E a gente prevê um colapso no sistema atual, que a gente vem trabalhando em algumas associações para encontrar um caminho de destravar o sistema elétrico brasileiro, abrir o sistema. E o que aconteceu na telefonia, abrir o mercado de energia brasileiro e todo mundo ter a condição de comprar e gerenciar a sua energia com qualquer fornecedor de mercado, né? Abrir esse mercado e captar investimentos para que a gente possa suportar o crescimento do país. A parte da IBS, a gente está investindo, né, como eu falei, investindo em projetos de geração própria e investindo em projetos em nossos clientes de melhoria da eficiência do uso da energia nas suas plantas. Bom, como é que a gente pode reduzir os impactos nos negócios e manter a competitividade? Acho que essa é a pergunta de 1 milhão aí, né, ou de 1 bilhão, falando de energia. Qual é a nossa ideia, né? O que a gente constrói aí de conceito com os nossos clientes? Como é que trabalhar o Kaizen da indústria em energia? Né? Então, a gente procurou trazer o conceito do Kaizen para o universo da energia. Então, quando a gente fala em Kaizen, acredito que todo mundo já viu isso em algum momento da vida, conceito de desperdícios devem ser eliminados, todos os colaboradores devem estar envolvidos. O Kaizen é baseado em uma estratégia barata, pode ser aplicado em qualquer lugar, apoia-se no princípio de uma gestão visual, né? Gestão à vista, acho que todo mundo aí conhece isso nas suas indústrias, suas empresas. A orientação deve ser a geração de valor e o foco direcionado para as áreas, células, departamentos, processos, onde forem identificadas oportunidades de melhoria. O Kaizen é orientado para processos, né? E a energia ela faz parte de uma gestão de processos. Cultura organizacional deve ter a coerência com essa essência do Kaizen. Gente, espírito de time, disciplina, organização, orientação para a qualidade e competitividade são absolutamente essenciais. Na empresa, quando a gente fala em eficiência energética, a empresa deve ter um conceito de eficiência energética. Nós estamos trabalhando num projeto com uma montadora alemã. Eles têm uma política de reduzir energia, consumo de água e acidentes na sua fábrica. Tá? E isso também, com um outro grupo, que é o nosso cliente Michelin, um grupo francês, eles têm um projeto de redução de 30% no consumo de água, 30% no consumo de energia e 0 acidentes. Tá? Então, como é que a gente vai ajudar esse cliente nessa cultura, implementar esse programa de redução de custos, né, ou projetos que venham a reduzir e atender essa meta global
na sua gestão. Então, gente, né, esse espírito de time, disciplina, etc., é importante e o Kaizen vem de encontro a isso. E aprender e fazer fazendo. A gente só acredita em fazer fazendo. Né? Então, a gente trabalha a 4 mãos aí com os clientes nesse conceito. Aí alguns exemplos, né? Adequação da qualidade, conformidade, redução de defeitos e, consequentemente, redução dos custos da qualidade, equacionamento das entregas aos clientes, quem trabalha forte aí em operação logística, redução de estoques, redução dos tempos de setup de máquinas, logística interna e externa, reorganização do layout, né, para melhorar o fluxo de produção, 5S. Né? Então, a gente pergunta, né, de maneira geral, a utilização e gastos com energia não fazem parte dos programas de Kaizen. Eu tenho 40 anos, eu comecei a trabalhar com 9 anos, dos 14 aos 40 eu trabalho dentro de indústria. O Bento, que é o nosso presidente, o que eu tenho de idade, ele tem de experiência sendo presidente de indústrias. Ele foi presidente da TRW, da Sabó, presidente de empresas na China, nos Estados Unidos, no Brasil, enfim. Né? E ele se perguntou, falou, por que o Kaizen, não existe um Kaizen em energia? Por que a gente não implementa isso, né, nas empresas? Porque a energia sempre esteve à mão. A energia sempre esteve ali disponível, né? Que é a cultura do nosso país. Essa é uma cultura do nosso país, né? De ter energia ali disponível. E achar que a energia sempre vai estar ali disponível. Legal? Aí qual é o conceito, né? Seja na nossa casa ou na indústria, o importante é compreender o quanto se consome de energia e o quanto se paga por ela. E somente com esse entendimento é possível reduzir perdas e diminuir os gastos com energia. Primeiro, a gente precisa entender. O que eu vou falar aqui parece estranho, mas quando nós visitamos clientes, nós dizemos aos clientes, eu não vim aqui te vender nada. Eu nem sei se eu vou te vender alguma coisa e nem sei se nós seremos parceiros. Primeiro eu vim aqui te conhecer, me apresentar, entender a tua empresa e entender se eu posso te ajudar em alguma coisa. Se, ao final das nossas reuniões, a gente entender que temos algo para te ajudar entendendo isso, a gente vai te ajudar com uma solução. Se não, obrigado pelo café, tocamos adiante. Né? Então, a gente não vem de sonho, a gente tenta desenvolver uma solução que se encaixe àquele cliente e que seja sustentável, partindo desse princípio. Depois, perguntas aí para reflexão. Né? Quanto sua empresa consome de energia? Talvez ninguém aqui saiba, ou pouco saiba. Né? Qual a representatividade da energia no custo final do seu produto? Teve cliente que falou, olha, eu já estou no Mercado Livre, eu tenho uma economia média de 15% e energia acho que não é impactante assim, acho que não. A gente fez um levantamento para ele, a energia representa 10% do resultado da empresa, Ele não tinha essa ideia. Né? Sua empresa já comparou a utilização de energia com os demais concorrentes? A gente faz esse trabalho para vários clientes. Quanto que as empresas no mesmo segmento que ele estão gastando de energia ou estão tendo em custo de energia comparado bases iguais. Né? O uso da energia está alinhado com as estratégias da empresa? A empresa fala em eficiência, em colaboração, etc. Tal, mas a energia, o uso da energia, está alinhado ou não? Tem algum plano com foco em eficiência energética alinhado com as estratégias da empresa? Quanto custa a energia para a sua empresa? Como a energia impacta em seu processo produtivo? Algumas empresas impactam pouco, para outras impacta bastante. Né? Um hospital não pode parar. E você não pode cortar a energia do hospital. Né? O cara está lá na UTI, cortando a barriga, você não pode ir lá e desligar a energia. Então, qual é o problema? Ou empresas que fazem injeção de plástico, empresas que fazem injeção de borracha, empresas que fazem solda, empresas que fazem montagens, etc., elas não podem parar o seu processo. Então, quanto que impacta uma queda de energia de 3 minutos numa planta que faz injeção de borracha de precisão? Ou que faz montagem de um elemento filtrante, ou etc. Quanto impacta uma parada de 3 minutos? 3 minutos, não é nada, né? É hora de você ir no café, tomar um café e voltar à luz. Desprograma a máquina, para a linha,
talvez, falando em empresas ligadas à parte de injeção, esfria o cabeçote da máquina, né? Até você retomar o motor, né? Fazer o ramp-up do motor, né? E fazer setup de máquina, vai te custar. Poucas empresas consideram parte do seu scrap como perda por problemas de parada de fábrica gerados por queda de energia. E existem duas siglas na nossa conta de energia, que chama DIC e FIC. Alguém já leu sobre DIC e FIC, a conta? Fica do lado esquerdo, no canto superior. Algumas, às vezes, no canto inferior. Mas fica lá escondidinha, lá, fica lá quietinha, do lado esquerdo. DIC e FIC significa a qualidade da energia que a distribuidora está te entregando. Se essa qualidade estiver fora de um padrão determinado, ela tem que te pagar um ressarcimento. Quantos brasileiros vão atrás disso? Quantas indústrias vão atrás disso? Ninguém vai atrás disso. Não é informado, não é pesquisado, né? Não é levantado. Então, isso a gente verifica na parte produtiva. Sua empresa está capitalizando oportunidades de utilizar novas fontes de energia? Hoje falamos de crédito de carbono. Vocês aqui, a associação, tem um programa, né, bacana de reciclagem, etc. Mas se eu estou recebendo energia de uma fonte incentivada, de uma fonte limpa, como é que eu posso capitalizar isso frente aos bancos, aos stakeholders e etc.? Dá para fazer esse trabalho, é possível fazer esse trabalho. Né? Há alguma forma de reduzir o consumo energético sem comprometer o processo produtivo? Mas não é colocando garrafa d'água lá de 2 litros, né, em cima lá do medidor que vai reduzir a conta d'água, a conta de luz. Né? Não é colocando um aparelhinho, que muita gente aparece aí vendendo, que você coloca lá dentro do painel da máquina e vai reduzir o sistema de consumo da máquina. Isso não funciona. Né? Então, como é que a gente trabalha nisso? Mas são perguntas que a gente faz para as empresas, faz as empresas pensarem, antes de falar de mercado livre, de troca de motores, de eficiência, de colocar lâmpada de LED, pensar um pouco antes de sair mudando a sua operação. O que a gente pensa? Né? Esse é um conceito bacana, que é um plano para a gestão da melhoria contínua em energia. Então, o que a gente propõe? Uma gestão dos gastos com energia no âmbito financeiro e uma gestão dos consumos de energia no âmbito técnico, de tal forma que a soma desses dois gere uma competitividade no negócio. Falando de Mercado Livre, o Mercado Livre ele te ajuda no âmbito financeiro, não no âmbito técnico. Se a tua empresa tem desperdícios, tem problemas de gestão no uso eficiente da energia, você só vai trocar o fornecedor e vai pagar um pouco mais barato na energia. 10, 15, 20, 5, depende do teu tamanho e do teu perfil de consumo. Hoje, em média, todas as empresas que estão no Mercado Livre, em média, têm em torno de 15% de economia na migração do mercado cativo para o Mercado Livre. Tá? São dados da Abracel. Porém, se você tem problemas na tua gestão, na parte técnica, o teu custo de energia ainda é caro. Okay? Então, o Mercado Livre ele é só uma parte da solução, que a gente chama de financeira. Como é que a gente pode demonstrar isso? Na parte técnica, é atuar na parte de eficiência energética, monitorar e gerenciar as cargas ativas, avaliar a geração de energia, projetos estruturados e gestão das grandezas elétricas. Né? São ações técnicas que podem ser vistas. Vou dar um exemplo de um trabalho que a gente fez com a Tokstok, que é uma rede de varejo. Nós fizemos um projeto em 3 lojas. Nós descobrimos que algumas das lojas ficavam 24 horas com o ar-condicionado ligado. Não desligava, porque ninguém desligava. Tinha loja que, especificamente, às 6 da manhã, o ar-condicionado era ligado e desligado à meia-noite. Fala, poxa, mas a loja abre às 10, por que às 6 da manhã está ligado? Porque o pessoal de limpeza entra no estoque para fazer a limpeza, manutenção, entrar na loja, e eles ligam tudo, ligam luz, ligam ar-condicionado, ligam tudo. O que a gente fez?
a gente implementou o conceito de eficiência energética e gerou uma competição entre gerentes de loja. Eles reduziram, mês passado, né, a soma aí do projeto, 18% de economia na gestão de energia. Eles não migraram para o Mercado Livre, eles não contrataram um novo sistema de iluminação, eles não fizeram nada diferente em termos de investimentos e infraestrutura. Eles simplesmente alinharam a forma de usar a energia nas suas lojas. Ok? Então, isso é eficiência energética. Então, aqui na área técnica, a gente pode gerenciar o consumo e a forma como esse consumo ele é quantificado e precificado. Na parte de economia, então você tem projeções e previsibilidade. Então, por exemplo, se eu sei que o ano que vem nós teremos um ano quase todo, né, em bandeira vermelha 2, ou seja, a minha energia vai custar R$ 5,00 mais caro do que esse ano, no meu budget eu já posso trabalhar isso e trabalhar um programa para reduzir o meu custo de energia no próximo ano. Porque, compulsoriamente, quem está no mercado cativo vai pagar esses R$ 5,00 a mais. Então, isso chama projeções e previsibilidade. Isso entra na área de gestão. Gestão técnica e jurídica, né? Então, por exemplo, a parte que eu falei da conta, como a conta ela é composta, cobrada, tal, né? Então, aqui entra na parte de gestão técnica e jurídica. Elevação de classe de tensão. Posso elevar a classe de tensão e melhorar o meu custo de fio, reduzir o custo do fio, da transmissão e reduzir o custo de paradas? A gente avalia isso. Adequação de demanda, né? O que é a demanda? É a capacidade de passar energia pelo fio e chegar na nossa empresa. O que significa isso? Que quanto maior é a minha demanda, né, maior vai ser a minha classe de tensão. E, às vezes, a empresa não precisa elevar a sua classe de tensão, ela só precisa adequar a sua demanda. E se ela adequa a sua demanda, ela gera uma economia. Às vezes tem empresas, um exemplo, a demanda dela é 100, só que o consumo dela é 80, a demanda dela é 80. Ela está pagando 20, né, em excesso. Se ela colocasse 70 e pagasse só 10 de ultrapassagem, custaria menos, dependendo da distribuidora, dependendo do custo do fio. Então, essa análise a gente faz para o cliente. Então, é uma ação técnica, mas que gera um efeito muito mais econômico. Auditoria de contas, que é o que eu já falei, e o Mercado Livre. Então, o Mercado Livre ele traz um benefício. O que é o Mercado Livre? A gente vai já entrar nele aí na frente. Tá? Então, essas duas esferas, a técnica e econômica, elas devem se complementar, devem atuar em sinergia para que a empresa possa ter uma boa gestão na parte de energia. Então, em resumo aí, qualidade técnica, né? Atuar em menos desperdícios energéticos, avaliar o mau uso de equipamentos, lâmpadas, ar-condicionado, refrigeração, compressores, fornos, têmperas e soldas, partida de motores e reativos, a melhoria de indicadores quantitativos, né? Redução do número e tempo de paradas, menos oscilação de tensão, maior confiabilidade, ajuste da demanda, melhor assistência e menor tempo de resposta em termos de partida de equipamentos. Financeiro, menor custo no megawatt-hora consumido, menos impostos a pagar, segurança jurídica, né? Que é importante hoje para todas as empresas, previsibilidade orçamentária. Todos os nossos clientes sabem o custo de energia deles no próximo ano e uma visão de 5 anos. Nós fazemos isso para os nossos clientes. Nós temos clientes que são associados de vocês, por exemplo, a Freudenberg, que nós sabemos o custo de energia por peça injetada dele. Tá? Então, a gente trabalha isso com eles. Redução de garantias. O que são garantias? Né? Quando se vai ao Mercado Livre, você precisa apresentar garantias financeiras. A empresa precisa fazer um seguro, garantia ou fiança. Por quê? Porque o gerador de energia, a empresa que gera energia, ela quer que você dê garantia que, se você tiver um problema financeiro, você vai pagar por essa energia que você consumiu. Então, a gente ajuda o cliente a ter um menor impacto financeiro na apresentação dessa garantia. Essa garantia pode ser bancária ou pode ser um seguro feito com uma seguradora. Por que isso? Porque no Brasil, primeiro você consome energia,
Depois a energia é medida, né? E depois você paga. Ela é pós-fixada, ela não é pré-fixada. Tá? Então, se avalia o consumo, alguém gera, você consome e depois você paga. Correto? Então, quando se vai ao Mercado Livre, o gerador quer que, se você tiver algum problema de inadimplência, essa garantia seja acionada para ele pagar o custo da geração dele. É assim que funciona o mercado. E essas garantias, a gente ajuda o cliente a ter um menor custo para a obtenção dessas garantias. Ou junto a banco, ou junto a alguma seguradora. Como é que a gente trabalha, né? Como é que a gente entende a estruturação de um trabalho? Trabalhamos primeiro na coleta de dados, ou seja, a gente procura entender primeiro o cliente e se tem algo a ser feito para ele. A gente tem um time multidisciplinar para construir uma solução para o cliente. A gente estrutura a apresentação da solução envolvendo a parte técnica e financeira. Depois a gente trabalha um programa de implementação e depois uma parte de avaliação de resultados, né? E o ganho também por esse resultado. Aí, já encerrando, algumas ações que podem ser vistas aí, né? Então a gente avalia, por exemplo, fontes consumidoras ou geradoras de energia, indicadores de avaliação, consumo, tempo de operação, fator de utilização, fator de carga, vida útil, vazão, pressão, temperatura. A gente avalia as questões de equipamentos de apoio, área comum, área privativa, né? Às vezes tem empresas que o escritório às vezes gasta mais energia do que a parte operativa dele, tem mais desperdícios do que a parte de operação. A gente avalia isso também. Em alguns outros casos, a gente avalia de uma maneira mais completa, dependendo da utilidade que o cliente tem aqui, né? Máquinas, água, gás, vapor, etc., né? A parte comum Fabril também, o que envolve a parte de uso propriamente Fabril. Isso aqui é uma parte que a gente fala de retrofit de iluminação, né? Muitas empresas falam de fazer retrofit em iluminação. Primeira coisa que as empresas falam, olha, vamos trocar as lâmpadas para lâmpada de vapor, lâmpada de LED. Né? Lâmpada de vapor para lâmpada de LED. É bom, funciona? Funciona. Mas será que eu preciso já fazer isso de uma vez? E se eu trocasse as telhas por telhas translúcidas? E se eu mudasse uma entrada de luz, que hoje tem uma parede, tirasse aquela parede e melhorasse a ventilação e colocasse um vidro, né? Então, a gente pensa soluções antes de falar, não, troca a lâmpada de vapor por lâmpada de LED. Né? Então, é muito comum hoje, muita empresa falar, vamos fazer retrofit de iluminação. E, às vezes, não é a solução a longo prazo, pensando em longo prazo, mais viável. Ela pode ser somada a outras ações, mas, às vezes, isoladamente, às vezes não é a melhor solução, olhando para longo prazo. A gente avalia isso. Estudo de motobombas. Né? Hoje existem programas das próprias distribuidoras e do próprio governo em incentivar indústrias a trocar os seus motores elétricos de baixa eficiência por alta eficiência. Só que você precisa montar um projeto, precisa estruturar um projeto para receber o investimento para ter uma empresa mais eficiente em energia na parte de motores. Então, a gente estrutura esse projeto através de um programa. Né? Então, a gente avalia o tipo do motor que o cliente tem, como seria um novo motor, o modelo desse motor, o custo de geração, né? os drives do motor e os dados econômicos, para ver se faz sentido, se aquele projeto para em pé. Né? Antes de buscar investir tempo de toda uma equipe para ir atrás desse investimento que é disponível. 1% do faturamento das distribuidoras no Brasil tem que ser dedicado a projetos de eficiência energética. Então, todo ano, as distribuidoras disponibilizam uma verba para as empresas pegarem essa verba e investirem em programas de eficiência energética em suas fábricas, né, em suas empresas. E poucas empresas utilizam essa verba ou não sabem como utilizar. Então, a gente estrutura o projeto para que ele possa ser beneficiado. E aí, como é que eu vou integrar, né, soluções com o Mercado Livre, já fechando? Né? Entrando aí especificamente, o que é o Mercado Livre? Mercado Livre, os consumidores negociam livremente com diversos fornecedores de energia
Você tem hoje várias fontes e vários fornecedores de energia, você pode negociar, fazer contratos bilaterais, né, de acordo com o teu perfil de carga, consumo, produção e etc. Mercado cativo, você só compra da distribuidora. Né? Fazendo um paralelo aí com o mercado de telecomunicações, você pode comprar da Vivo, da Claro, da TIM, da Oi, de quem você quiser. Até ter o mercado de telecomunicações aberto, você só podia receber, né, ter telefonia, contrato de telefonia com uma única empresa. Então, o mercado cativo é isso. Você recebe energia e paga energia para a distribuidora de energia. Na conta de energia, você paga fio, energia e encargos. Né, e uma série de outras sopa de letrinhas que vão lá dentro da conta de energia. Só que você paga isso só para a distribuidora. Quando vai para o Mercado Livre, a energia pode ser de qualquer empresa, geradora ou não geradora de mercado, o fio vai continuar pagando para a distribuidora, porém, dependendo da tua modelagem de contratação, no Mercado Livre, você pode receber um incentivo de 50% de desconto na tarifa do seu fio. Né? Então, isso também é apresentado e estruturado. Bom, aí falando, né, das bandeiras do mercado cativo, né, para a gente fechar o tema mercado cativo, essas são as bandeiras tarifárias. A partir de outubro desse ano, se tivermos bandeira amarela, o custo é R$1, ou seja, se adiciona R$1 por cada megawatt-hora consumido. Se for bandeira vermelha 1, nós temos R$3, e se for bandeira 2, nós temos R$5. Nesse momento, nós estamos em bandeira 2, então significa que o teu consumo de energia na tua casa, na minha casa ou na sua empresa, você paga R$5 mais caro. Por quê? Porque o governo tem que acionar térmicas de maior custo para não termos apagões, para suportarmos a geração de energia no Brasil. Até novembro desse ano, até outubro desse ano, o nosso sistema de geração de energia era hídrico-térmico. A partir de outubro, ele passou a ser termo-hídrico. O que é isso? Até então, o que o governo fazia? Gasta água, gasta água, gasta água, gasta água, usa água para geração de energia, e quando os reservatórios chegam a 30%, começa a se acionar térmicas. Só que os últimos tempos, não houve volume de chuva para repor os reservatórios. E a previsão futura dos próximos 2 anos é que nós não teremos índices de chuva para repor esses reservatórios ou para manter esses reservatórios ao nível que eu não necessite acionar térmicas. Então o governo inverteu essa posição pensando no futuro, que é uma operação térmica hídrica, ou seja, se gera energia através de térmicas e se complementa através de usinas hidráulicas ou hidrelétricas. Né? E aí vai se balanceando usinas térmicas de menor custo com hidrelétricas de menor custo. Quando o reservatório não repõe, quando ele não tem capacidade de maior geração, se aciona térmicas de maior custo e se mantém as hidrelétricas de menor custo, para guardar água, para reservar água. Então, por isso que o Brasil também fez, né, o governo fez esse ajuste nas bandeiras para poder melhorar o custeio da energia, para pagar o custeio dessa energia que a gente vai precisar. Por que Mercado Livre? Né? Possibilidade de economia com o custo da energia. Você pode ter uma previsibilidade orçamentária. O que é previsibilidade orçamentária? Se você contrata energia a R$100 no Mercado Livre, é R$100 o ano inteiro. 24 horas por dia, 7 dias por semana, você pode rodar a tua fábrica 24 horas, que ela é o mesmo custo, aquele custo que você contratou. Não tem custo de ponta, fora ponta, igual existe hoje. Né? Horário de pico e fora pico, o custo é o mesmo. Flexibilidade na contratação, preços e prazo e volumes. Você negocia o preço, você negocia o prazo do teu contrato, né? Se serão 3 anos, 5 anos. Uma informação importante é, quando eu migro para o Mercado Livre, eu só posso voltar depois de 5 anos para o mercado cativo. Na nossa carteira, ao longo desses 15 anos, nós não tivemos nenhum cliente que voltou por uma questão de que o cativo ficou mais caro do que o livre.
Nós só tivemos um caso que nós recomendamos o cliente a voltar para o mercado cativo, para ele unificar suas fábricas e 1 ano depois migrar todas as fábricas para o mercado livre. Fazia mais sentido para o projeto dele. Okay? O que a gente pode fazer como IBS é prover soluções integradas nessa gestão dessa energia aí, né, desse projeto. Quero ser livre, o que eu tenho que fazer? Então, primeiro você tem que avaliar os requisitos de tensão e demanda. Uma empresa, para ir para o mercado livre, ela tem que ter no mínimo 500 kW de demanda. Tá? Analisar os contratos vigentes com a distribuidora. Né? Você tem que romper o contrato com a distribuidora, e isso existe uma regra jurídica no mercado para ser feito isso. Realizar estudos de viabilidade econômica, né? Vale a pena ir para o livre? Não vale a pena? É o melhor momento? Tenho que esperar? Contrato energia agora e vou migrar lá em 2019? Como é que funciona isso? Então, isso tem uma parte de estudo de viabilidade. Decidir ir para o mercado livre. Vou migrar? Primeira coisa que tem que fazer é comprar energia. Se eu vou migrar a minha fábrica em 2019, eu tenho que comprar energia agora. Por quê? Quanto mais próximo eu chego da minha migração, mais caro vai ficar a energia no mercado livre, porque se chama mercado de curto prazo, né? Ela custa mais cara. Então, essa é uma regra de mercado. Existe um processo que é uma carta de denúncia, né, que eu vou encerrar, né, você denuncia que você vai encerrar o seu contrato com a distribuidora. Existe uma parte técnica, que é a adequação física, realiza o processo de adesão na CCE. CCE é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. CCE, ela é a contadora do setor elétrico, ela que faz a contabilidade do setor elétrico cativo e livre hoje no Brasil, né? Ela está ligada à ANEEL, essa Câmara. É feita a modelagem do contrato lá na CCE e aí você é aprovado para migrar como consumidor livre. São 32 etapas que devem ser estruturadas para uma empresa migrar para o mercado livre. E ela tem um prazo de 6 meses para acontecer. Você tem um período de 6 meses. Quando você avisa a distribuidora, oficialmente, que você vai ao mercado livre, você tem 6 meses, a empresa tem 6 meses para se adequar, para poder atender os requisitos nessa parte aqui, né, de migração ao mercado livre. Ok? Então, a gente cuida disso também para os nossos clientes, orienta as empresas que querem migrar como fazer isso. Ok? Qual que é a vantagem aí, né? Você pode ter um planejamento energético. O que é isso aqui? Essa é uma variação de uma empresa. Quanto que ela está tendo de sazonalidade, quanto que ela precisa de flexibilidade no contrato. Por exemplo, muitas indústrias param no final do ano para manutenção. Ou tem paradas de fábrica para implementação do novo maquinário, troca de linha, né, implementação do novo projeto de produção. Na área automotiva, a gente tem os períodos, né? Entra o carro, projeto tal, daqui 2 anos, 3 anos, vai entrar o novo projeto. Então, você tem uma parada definida para trocar esse maquinário. O que a gente orienta aqui? Se eu vou parar a minha fábrica e vai sobrar energia naquele momento, é o melhor momento para pegar essa energia e vender ela? E fazer caixa? Então, a gente orienta a empresa. Qual o melhor momento dela fazer essa parada em relação ao mercado de energia? Né? Então, a gente, por exemplo, o ano passado, nós geramos para uma empresa de autopeça 300 mil a mais no caixa dela, só mudando a parada de fábrica dela, de manutenção. Aqui a gente avalia perfil de consumo também, por quê? Se a fábrica ela apresenta em alguns momentos uma maior necessidade de contratação de energia, que nós chamamos de contratação de curto prazo, qual é o melhor momento dela contratar essa energia no curto prazo? Para que ela tenha menor dispêndio de caixa. Né? Então, a gente também estrutura isso. E aqui a gente faz um comparativo. Né? O que é melhor para ele? Né? Em termos, ficar no cativo azul, ficar no cativo verde. Lembra que eu falei de readequação tarifária, de reclassificação tarifária? Essa empresa aqui, estando no cativo azul, ela tem um gasto de 3.248 ao longo desse período. Se ela mudar para verde, ela reduz para 2.689. Ou seja, eu continuo no mercado cativo, não migrei para o livre, só fiz uma readequação da minha classificação tarifária e fiz uma redução no meu custo de energia. Não investi nada. É só análise técnica e um documento a ser apresentado para a distribuidora. Né?
Então, a gente faz esse tipo de análise. Então, isso envolve a parte de planejamento energético, confecção de relatórios, análise desses relatórios. A gente tem uma equipe de parceiros especializados aí para orientar na parte de energia, ou vocês devem procurar empresas, né? Tem várias empresas no setor também que fazem isso, não necessariamente precisa ser a IBS, e buscar aí um conceito de aumentar economias ou fazer a gestão das suas economias de maneira integrada, de maneira estruturada. Ok? É isso. Dúvidas? Renato, meu nome é Davi. Uma pergunta. Para a contratação do serviço de vocês, para que ele seja viável, que ordem de valor mínimo tem que ter uma conta de energia elétrica, por exemplo? Na verdade, a gente não separamos as informações. Se a gente analisa o Mercado Livre, hoje uma empresa que tem um gasto superior a 40, 50 mil de conta de energia por mês, viabiliza ele pensar em Mercado Livre. Se a empresa tem um gasto menor do que isso, nós avaliamos qual é a situação dele. É melhor ele fazer um projeto de eficiência, é melhor ele elevar a demanda dele para migrar para o livre, é melhor, o que é melhor para ele? Então, a gente tem clientes, por exemplo, que eles têm 2, 3 empresas ou uma empresa que gasta 5 mil, 7 mil, 10 mil de conta por mês, e a gente fez um projeto de eficiência para ele e gestão de cativo. Né? Fizemos um estudo, falou, olha, se você implementar isso, você vai ter uma economia de 15%, 20%. Para fazer o estudo, para fazer o levantamento, a gente não cobra nada de nenhum cliente. Até porque a gente tem um conceito seguinte, se eu não te gerei nada, como é que eu vou te cobrar alguma coisa? Né? Então, a gente não é uma empresa que vende consultoria, a gente entende a empresa, pensa no que ela pode fazer, né? O que pode ser feito para ela, e fala, olha, não tem muito o que fazer, às vezes, pela tua empresa, você já está no estado da arte, ou não, olha, você pode fazer isso, 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 isso vai te reduzir, né? A gente acredita, através dos estudos, que você vai ter uma redução de X%. Se isso for implementado, e se implementarmos esse projeto, podemos ser remunerados por isso. Aí a gente negocia a forma de remuneração, pode ser fixa, pode ser variável, depende de como que ela é implementada. Né? Mas para fazer o estudo, a gente não cobra nada. A gente não tem nenhum custo. O que a gente precisa? Das contas de energia do cliente, basicamente, para fazer essa pré-análise. Né? Opa, tem. Alô? Eu queria fazer uma pergunta sobre energia solar. Pode fazer. Num dado momento, o senhor abordou esse assunto. Ultimamente, a gente tem recebido muitas empresas oferecendo energia solar, né? Toda a tecnologia. Sim. E uma das perguntas que eu fiz para eles, para uma empresa, eu disse, se a energia solar é tão boa assim, que vocês aplicam muito, são empresas multinacionais, né, que na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, por que não tem uma empresa grande, empresa industrial, né, aplicando energia solar? Ele disse, porque está na cabeça do empresário. Eu não concordo muito com isso. Né? Aí ele apresentou um projeto, aí que eu queria fazer essa pergunta. Você, num dado momento, abordou esse problema, esse assunto, e disse que o payback é de uns 15 anos. Essa empresa me ofereceu um projeto, né, onde o payback é de 47 meses. Né? Então eu falei, puxa vida, me demonstre isso aqui, né? Me mostre alguma empresa. Hoje eu não sei, não vejo nenhuma empresa, né, usando energia solar. Você vê muito, você vai num hotel fazenda, um monte de energia, você vai num monte de residências, mas você conhece alguma empresa onde se aplica energia solar? Boa pergunta. Alô. Vamos lá. Vamos falar sobre energia solar, explicar um conceito Brasil. A gente tem 2 modelos, diria 3 modelos. Nós temos energia solar residencial, e ela é incentivada hoje pelo governo para Minha Casa Minha Vida, programas sociais, okay? Ou para aquecimento de piscina, etc. Isso é um padrão de painel solar residencial. Tá?
Depois nós temos uma modelagem hoje no Brasil, jurídica, regulatória, que se chama geração distribuída. Então, o que é isso? É você participar de um leasing, de uma usina de geração, ou seja, uma promessa futura de geração de energia solar em um determinado lugar, que você vai comprar ou participar de um pedacinho dessa energia. Isso acontece hoje no Nordeste. Hoje a gente está fazendo um projeto para o Grupo Rodobens, nesse sentido, né? Então, não importa onde você esteja, se eu tenho uma usina de geração solar em São José dos Campos, ela pode abastecer uma rede de concessionários, por exemplo, né? Através de geração distribuída. Ou seja, eu não invisto fisicamente nessa usina, eu tenho um contrato de 10 anos, 15 anos, 5 anos, 7 anos, vai depender do meu perfil de carga, né, e da economia que isso vai me dar, e eu tenho um contrato de desconto na minha conta de energia. Então, isso não estou investindo na usina, eu participo de uma geração distribuída. Para quem faz sentido esse tipo de operação? Para quem está na classe de tensão B, não A. Então, nós temos no Brasil duas classes de tensões básicas, né? A, alta tensão, média tensão, A1, A2, A3, etc., ou rural, ou AS, que é subterrânea, ou B, B1, B2, B3. Normalmente, as empresas, médias indústrias, né, que não são classe residencial e nem serviço, elas estão em B3. Por exemplo, indústrias no Nordeste que estão na classe B3, elas pagam R$ 780 pelo megawatt-hora. Se elas estivessem em A4, elas cairiam para 550, 530. Então, só por essa diferença, se ela está em A3 ou A4 e não está em B3, o solar não faz sentido para quem está na classe A. Não faz sentido. Porque o investimento que eu tenho que fazer para atender essa classe de tensão e essa demanda que a empresa tem é um volume muito grande de painéis solares para atender uma carga muito baixa que não se paga, pelo desconto que ele vai ter de 10%, 5%, 15%. Então, por essa classe de tensão, não vale a pena. Quando ele está em B3 ou B2, que são supermercados, postos de gasolina, padarias, etc., o custo dele de energia é superior a R$ 600. Aí faz sentido você não investir na instalação dos painéis, faz sentido você participar de um contrato de geração distribuída, onde você vai ter uma cota, né, naquela usina. Né? É comum hoje na região Sudeste? Não. Ainda não tem projetos de instalação. É comum hoje no Nordeste, porque o custo de geração lá é muito caro, porque é térmico, depende de térmicas. E no Sul, nós já temos projetos sendo feitos também. Por quê? Porque o Sul ele não consegue transferir um volume grande de energia e também não consegue gerar muita energia para as demais regiões. Então, no Sul começa a haver projetos nesse sentido. Tá? Aí, indústrias. Nós não conhecemos nenhuma indústria que está em classe de tensão A, A3, A4, A2, que ela fez 100% do seu abastecimento em projeto solar, porque não paga mesmo. O que algumas indústrias fazem? Para a área administrativa, ele coloca o solar. E para a área produtiva, ele fica em mercado livre e atendendo backup com gerador quando necessário. Aí você combina duas soluções. Né? Tem empresas que eles têm 2 pontos de medição. Ele tem um ponto de medição para a parte administrativa e um ponto de medição para a parte produtiva, para que ele não tenha conflitos aí de impostos e na sua operação de medição. Né? Mas, fisicamente, uma empresa que foi lá e instalou, não fez sentido. Quem tem hoje em São Paulo uma grande área coberta com painéis solares? O Mercado Livre, né, que fica ali na Marginal. Né? Por que eles fizeram esse projeto? Porque a empresa que fez o projeto com eles, fez o investimento do projeto com eles, e eles têm um contrato de 30 anos para usar aquele terreno. Então, para eles fez sentido, né? Operacionalizar dessa forma, porque o projeto deles é um projeto de 18 anos para se pagar. Mas uma empresa fez o investimento e o contrato é um contrato de 25 anos que eles têm, onde uma parte da economia
que essa empresa está gerando no painel solar para eles, eles vão descontando da conta de energia deles e vai ressarcindo o investimento. Mas faz sentido, ele tem um contrato de 30 anos de aluguel naquele terreno. Né? O investimento foi da outra empresa, que investiu no painel. E ele vai descontando da parcela da economia o ressarcimento, para eles fez sentido. É a única empresa que tem uma área muito grande, especificamente sustentada 100% da sua geração em energia solar. Okay? Duas perguntas. Com relação às bandeiras tarifárias, até que ponto o critério é técnico e até que ponto a política influencia nesse critério? Boa pergunta. E segunda pergunta, a gente está vendo algumas fontes de energia como biomassa e agora também está se falando muito em pirólise, né? Existe alguma estudo de viabilidade? É viável? Como é que está essa questão? Até que ponto é viável um investimento nessa área? Vamos lá. Questão técnica, né? Das bandeiras. As bandeiras elas foram aprovadas para serem implementadas em 2014, não foi implementado. Esse projeto entrou em 2015. Ele é uma forma do governo subsidiar, né, cobrar de nós, não através de imposto, através de uma cota, né, de um percentual na nossa conta, um adicional de energia para poder custear a geração térmica. Então, por que precisamos ajustar a bandeira tarifária? É uma decisão, em primeiro lugar, técnica. Tá? Ela é técnica por quê? Porque eu não consigo suportar a carga do país, a geração de energia que o país precisa, o abastecimento de energia que o país precisa, somente através de hidroelétricas, que é o menor custo. Eu preciso de térmicas. Então, 70% da nossa matriz ela é hidráulica, 25%, 26% é térmico, e o restante é entre eólico, solar, biomassa e outras fontes, carvão e tal. Então, se eu dependo muito de térmicas, e o meu parque gerador hidráulico não atende, e cada vez mais temos dificuldades de geração hidráulica, né, eu consumo mais água para a agricultura, eu consumo mais água para consumo humano, para consumo animal, eu preciso repor ou compensar essa energia através de fontes estruturantes. O que é fonte estruturante? Eu preciso da energia, eu ligo um botão, eu abasteço aqui. Não eólica nem solar, que é intermitente. Então, por essa decisão técnica, né, se definiu ratear o custeio dessas usinas no mercado. E aí se repassar isso a nós, usuários, né, consumidores. A decisão de aumentar o custo é por causa dessa inversão. Eu coloco mais térmicas para funcionar, guardo mais água, e aí eu preciso aumentar o custeio. Por isso que o governo fez essa alteração para segurar água, para guardar água. Por quê? Porque a gente vai precisar de mais água para atender o restante do crescimento do país. E se não está chovendo, ou se a chuva, o ciclo de chuva, ele não é igual a cada ano, eu preciso ter uma medida de precaução, né, de retaguarda, um plano B. Então, eu aumento o meu rateio do custo da energia térmica. Ele é político porque o governo não quer dar má notícia de apagões. Né? Então, ele tem um viés político. Por quê? Um ano de eleição, um ano que você vai trabalhar essa imagem política do governo, etc., ele não quer que tenha apagões e nem apaguinhos. Então, o que ele faz? Ele toma uma decisão também com esse viés. Então, tem um viés técnico. Primeiro, tem uma equipe muito boa na EPE, na ONS, na ANEEL. O time é muito bom, são times de técnicos, não são pessoas políticas que estão envolvidos com política, né, com o lado político. Né, nessa parte, são técnicos, né, do mercado de energia que apresentam essa estruturação e o porquê que a matriz, a forma tem que mudar. Né? Então, ela tem... O lado político é essa imagem para o povo, né, de não faltar energia. A outra pergunta, esqueci. Biomassa. Biomassa. A IBS, como eu falei, a gente está investindo em biomassa, né? A gente acredita em biomassa. Nós fizemos, no último ano, 16 análises de projetos para várias empresas, né? E para nós mesmos. A nossa empresa nasceu fazendo geração, trabalhando em projetos de geração, né? E a gente decidiu, por meio, né, dos estudos e desses cenários que eu apresentei,
ter a sua própria geração, sua estrutura de geração para atender o seu mercado, a área que a gente atua. Por que a gente apostou em biomassa? Primeiro que biomassa ela é limpa, 100% limpa, renovável, né? É estruturante, né? E você consegue abastecer uma usina de biomassa com fontes diferentes. Eu posso ter uma estratégia de não só bagaço de cana, não só cavaco de madeira, posso ter lixo, posso ter outras fontes que geram a energia através de biomassa e atender os critérios, os protocolos de meio ambiente, eficiência energética. Solar, você precisa de uma área muito grande para gerar um volume muito pequeno de energia, né? E o custo de operação e manutenção do solar é alto. Eólico, ele não é estruturante, né? Se às 6 da manhã ventar um volume de vento, né, um volume caudal, que movimente o aerogerador ao ponto de gerar o que eu preciso, beleza. Mas se 2 horas depois parar o vento, não funciona, né? Então, nós particularmente, né, a gente não acredita na matriz eólica e solar como única fonte de investimentos. A gente acredita num mix de operações que faz você ter um custo operacional de geração de energia, que é chamado de CMO, custo marginal de operação, adequado ao país, mas não uma única operação específica, um único ovo, né, ou ovos numa única cesta, porque não faz sentido para o país e para o futuro do que a gente precisa de capacidade de geração, né? O país vai crescer, né, a gente tem uma previsão aí, passando 2019, de um crescimento na ordem de 2 a 2,5%, e vai demandar mais energia e precisa de fontes estruturantes para atender a demanda do país. Não dá para contar com eólica e com solar, precisa contar com fontes estruturantes de menor custo, né? Numa ordem de custo, para vocês terem ideia, diesel é o mais caro de todos hoje no país, depois carvão, depois gás, aí vem biomassa, aí depois vem hidroelétricas, hidráulico, né? Então, se você pegar a composição mix hidráulico e biomassa, hidráulico e térmico, o custo não é tão disparado, é equilibrado. Você consegue equilibrar e combinar essas duas fontes de geração para ter um custo ajustado ao país. Quando você depende dessas outras matrizes, e aí inclui eólico e solar, o custo dispara. Então, não faz sentido, né? Mas foi uma matriz que há 5, 10, 15 anos atrás se apostou, o Brasil investiu de alguma maneira, mas não vai atender a carga do país, né? Então a gente não vai conseguir suportar o que o país precisa. Só se nesse caminho mudar o cenário e se abrir o mercado brasileiro de energia e empresas internacionais colocarem dinheiro aqui ou ocorrer incentivo para grandes indústrias, né, ou médias indústrias trabalharem na geração da sua própria energia, né? O governo dá um incentivo, eu vou lá, construo a minha pequena usina e eu produzo. Ou como solar, se o solar tivesse, né, uma outra estruturação de custo no país, a gente talvez pudesse incentivar mais o solar para a indústria. Isso está em discussão no governo, tá? A gente participa de fóruns discutindo uma melhor matriz energética. Okay? Renato, eu quero agradecer a sua apresentação e, como a gente costuma dizer, a Abrafiltro está sempre à disposição e de porta aberta, não estreitando só laço de amizade, mas também como negócio.